Antes de começarmos essa mensagem, quero te pedir algo. Se você precisa de oração, comente aqui embaixo, ora por mim. Eu e nossa comunidade vamos orar por você. Aproveita também e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas mensagens e confere na descrição os produtos e o link do nosso grupo no WhatsApp. Lá a gente compartilha orações e mensagens diárias para fortalecer sua fé. Agora, respira fundo e ouve isso com o coração. Há momentos na vida em que o céu parece fechado. Você ora, chora, busca, mas parece que Deus ficou em silêncio. E é justamente aí, nesse aparente vazio, que ele mais trabalha. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Quando ele se cala, não significa que te esqueceu. Significa que ele está operando em áreas que você ainda não pode ver. Pensa em José, lá no Egito. Deus deu um sonho a ele, mas depois permitiu que fosse traído, vendido e preso injustamente. Durante anos o céu parecia mudo, mas na verdade Deus estava movendo peças invisíveis. Estava moldando o coração de José, preparando o faraó, orquestrando o tempo perfeito. E quando tudo se alinhou, aquilo que parecia um atraso era na verdade uma preparação. Muitas vezes a espera de Deus é o intervalo entre a promessa e o propósito. Ele não quer te dar algo apenas. Quer te tornar alguém capaz de sustentar o que ele vai te entregar. E isso exige tempo, maturidade e fé, especialmente quando nada faz sentido. Você não está parado, você está sendo preparado. O tempo que você chama de espera, Deus chama de construção. Ele está ajustando o teu coração, testando a tua confiança e te blindando de caminhos que poderiam te ferir. É por isso que às vezes ele permite que portas se fechem, não porque te rejeitou, mas porque te protegeu. Então, não se desespere se parece que Deus está em silêncio. Esse silêncio pode ser o som de algo sendo lapidado no céu. Quando o tempo dele chegar, nada poderá impedir. Enquanto isso, mantenha-se fiel mesmo sem entender. Continue orando mesmo sem resposta. Porque a fé que persevera no silêncio é a que move o coração de Deus. Agora me conta nos comentários. Você está passando por um tempo de espera? Escreve aí, eu confio em Deus. E vamos juntos declarar que o silêncio dele não é o fim, é o começo de algo maior. Há uma história na Bíblia que define perfeitamente o que significa confiar em Deus, mesmo quando o tempo parece inimigo. A história de Abraão. Deus prometeu a ele que seria pai de uma grande nação, que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Mas o tempo passou, e nada aconteceu. Anos se transformaram em décadas. A promessa parecia ter sido esquecida, e aos olhos humanos era impossível. Ele e Sara já eram idosos, e toda a esperança parecia ter se apagado. Mas sabe o que é mais lindo? Deus nunca se atrasa, ele também não se adianta. Ele chega no tempo exato. O tempo em que a fé é provada, o coração é moldado, e a glória não pode ser atribuída a mais ninguém além dele. Abraão precisou aprender que promessas não se cumprem por causa da nossa força, mas por causa da fidelidade de quem prometeu. Talvez você esteja nesse mesmo lugar, segurando uma promessa, olhando para o relógio e se perguntando se Deus esqueceu. Mas assim como Abraão, você está sendo convidado a crer mesmo quando tudo parece contradizer a fé. A promessa de Deus não envelhece, mesmo que o tempo passe. O que é dele permanece vivo, só está sendo gestado na eternidade. Quando Isaac finalmente nasceu, Abraão entendeu. A espera não foi castigo, foi preparação. Ele não só recebeu um filho, mas uma revelação profunda sobre o caráter de Deus. O tempo de espera o ensinou a confiar, a se render e a perceber que o maior milagre não era apenas o nascimento de Isaac, era o nascimento de uma fé inabalável dentro dele. E talvez esse seja o propósito do seu tempo de espera também, porque o que Deus está construindo em você é maior do que o que ele vai entregar a você. Ele não quer apenas te dar uma bênção, quer fazer de você um canal de bênção. Por isso, às vezes, a promessa demora, porque o processo está te tornando a pessoa certa para recebê-la. Não é fácil esperar. Há dias em que a alma grita, em que o coração se cansa, em que a fé vacila. Mas mesmo assim o Senhor continua trabalhando nos bastidores. Aquele que te fez a promessa não é homem para mentir. E quando tudo parecer perdido, lembre-se. Abraão também teve dias em que duvidou, mas mesmo assim, a promessa se cumpriu.
Porque o cumprimento não depende do tamanho da tua fé, mas da grandeza da fidelidade de Deus. Segura firme, a promessa ainda está de pé. E quando ela se manifestar, você vai entender. Cada lágrima, cada silêncio, cada demora, era Deus escrevendo um testemunho perfeito. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, sentindo que já fez tudo o que podia. Você orou, confiou, acreditou e mesmo assim nada mudou. É como se o tempo estivesse congelado e o céu fechado. Mas ouve com atenção. A espera não é tempo perdido, é tempo de construção, sabe o oleiro? Antes de entregar o vaso, ele o molda com paciência. E às vezes, quando a forma ainda não está certa, ele quebra e recomeça. Não porque o barro é ruim, mas porque o oleiro enxerga o que ele ainda pode se tornar. Assim também faz Deus com você. Enquanto você pensa que está parado, Ele está moldando o seu caráter, ajustando o seu coração e tirando de você o que não combina com o futuro que Ele preparou. O tempo de espera é o lugar onde Deus revela quem você é e quem Ele é. É no silêncio que Ele te ensina a ouvir. É na demora que Ele te ensina a confiar. É na ausência de respostas que Ele te ensina a depender. Porque a fé verdadeira não é provada quando tudo dá certo, mas quando tudo parece dar errado. E mesmo assim você decide permanecer. Talvez você esteja esperando um milagre, uma resposta, uma cura, uma reviravolta. E eu sei, dói ver outros avançando enquanto você continua no mesmo lugar. Mas saiba, cada processo é individual. O que Deus faz na vida dos outros é lindo, mas o que Ele está preparando para você é único. Por isso não se compare, não desista e não apresse o tempo. Quando Deus quiser te colocar onde Ele te prometeu, ninguém poderá impedir. E ninguém poderá tomar o que foi moldado só para você. Enquanto espera, sirva. Ore. Agradeça. Continue plantando mesmo sem ver frutos. Porque quem planta fé colhe promessas. E quem permanece em Deus, jamais é esquecido por Ele. A espera não é o fim. É o meio que Deus usa para te alinhar ao propósito. E quando o tempo certo chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e entender que se Deus tivesse te dado antes, talvez você não estivesse pronto para sustentar. Mas agora você estará fortalecido, maduro e com a fé lapidada no fogo da paciência. Deus não te esqueceu. Ele está apenas te preparando para o extraordinário. Então levanta a cabeça, enxuga as lágrimas e declara com fé. Senhor, mesmo sem entender, eu confio no teu tempo. E Ele vai te responder, não com pressa, mas com perfeição. Existe um tipo de espera que dói diferente. Não é aquela em que você apenas aguarda uma resposta. É aquela em que você sente que está sendo esquecido. Você olha ao redor e vê portas se abrindo para todos, menos para você. Vê pessoas sendo exaltadas, conquistando o que você tanto sonhou e se pergunta em silêncio, será que Deus me deixou de lado? Mas o que você chama de esquecimento, o céu chama de proteção. Deus às vezes te esconde, não para te punir, mas para te preservar. Antes de Davi ser rei, ele foi pastor. Enquanto seus irmãos estavam em campo de batalha, sendo vistos por todos, ele estava no campo cuidando de ovelhas, longe dos olhos do mundo, mas debaixo dos olhos de Deus. O anonimato de Davi não era castigo, era treinamento. Enquanto ninguém o via, Deus o via. Enquanto ninguém o aplaudia, Deus o moldava. O mesmo acontece com você. Deus pode estar te guardando num lugar de espera, porque o ambiente à frente ainda não está pronto para te receber. Se Ele te colocasse lá agora, talvez o cenário ainda não sustentasse o propósito que Ele escreveu para a tua vida. Então Ele te esconde, e enquanto isso te fortalece. Ele trabalha no teu interior, fecha algumas portas, muda teus planos, silencia ruídos, tudo para garantir que quando o tempo certo chegar, você não apenas entre, mas permaneça. Lembra de Moisés? Antes de libertar o povo, ele passou 40 anos no deserto, em silêncio, escondido. Mas foi ali, no isolamento, que ele conheceu o Deus da sarça ardente. Foi ali que ele aprendeu que a presença de Deus é mais importante que a pressa do homem, porque o deserto pode parecer vazio, mas é o lugar onde o propósito nasce. Então, se você sente que Deus te escondeu, não se desespere. Não é o fim, é o começo de uma fase de maturação espiritual. Ele te tirou de algumas pessoas, afastou oportunidades, silenciou caminhos, não para te diminuir, mas para te refinar, porque antes de te expor ao mundo, Ele precisa te encher dele. E quem passa por esse esconderijo divino, descobre algo que ninguém pode roubar: intimidade com o Criador.
Enquanto você espera, adore. Enquanto não entende, confie, porque o mesmo Deus que te escondeu por um tempo, em breve vai te revelar. E quando ele te revelar, vai ser impossível alguém não notar que foi ele quem te levantou. Você já percebeu como às vezes tudo muda de repente? Um dia você está cansado achando que nada vai acontecer, mas no outro algo muda. Um telefonema inesperado, uma porta que se abre, uma resposta que finalmente chega. E quando você olha para trás, entende que não era atraso, era propósito. Porque o tempo de Deus não se mede pelo relógio, mas pelo amadurecimento da alma. Ele não está preocupado em fazer as coisas rápido. Ele quer fazer certo. E quando o tempo dele chega, nenhuma muralha fica de pé, nenhuma resistência prevalece, nenhum não humano pode impedir o sim divino. Olha para José novamente. O mesmo homem que foi esquecido na prisão, em um só dia foi lembrado por Faraó. O mesmo que vestia correntes vestiu roupas reais. O mesmo que dormia em celas frias acordou governando uma nação. Deus virou a página da história dele em um único movimento. Mas perceba, o que pareceu um milagre rápido foi na verdade o resultado de um processo longo. E assim também será com você. Quando Deus determinar, a espera termina. O tempo da preparação dá lugar ao tempo da manifestação. E tudo o que parecia parado começa a fluir. O que antes doía, agora faz sentido. O que parecia esquecimento, agora revela cuidado. O que parecia demorar, agora mostra que foi exato. E sabe o que é mais lindo? Quando Deus cumpre, Ele não devolve só o que foi tirado. Ele multiplica. Porque Ele não é Deus de reposição, é Deus de restituição. Ele devolve com juros de graça, propósito e unção. Ele não apenas te coloca onde você sonhou estar. Ele te coloca onde jamais imaginou poder chegar. Muitos vão olhar para você e dizer, como isso aconteceu? Mas só você vai saber o que custou chegar até aqui. Vai lembrar das madrugadas em oração, das lágrimas dos dias em que quase desistiu. E nesse momento o Espírito Santo vai sussurrar no seu coração. Tá vendo? Eu nunca te abandonei. Eu só estava te preparando. A tua espera vai virar testemunho. A tua dor vai gerar transformação. E o teu processo vai se tornar prova viva de que vale a pena confiar no tempo de Deus. Porque quando Ele decide agir, ninguém pode parar. E quando Ele decide te exaltar, ninguém pode impedir. Então guarda essa verdade no coração. O mesmo Deus que te fez esperar é o Deus que vai te surpreender. E quando Ele fizer, vai ser tão glorioso, tão perfeito, que você vai entender por que teve que esperar tanto tempo. Fecha os olhos por um instante. Respira fundo. E deixa essa oração sair do teu coração. Porque Deus está aqui, e Ele quer te renovar agora. Senhor, Tu sabes o quanto essa pessoa tem esperado. Tu sabes o quanto ela chorou em silêncio. Quantas vezes ela sorriu para disfarçar a dor. Quantas noites conversou contigo em meio às lágrimas. Mas hoje, Pai, que essa palavra encontre morada no coração dela. Que o Espírito Santo renove a fé, reacenda a esperança e traga paz sobre toda a ansiedade. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, a entender que mesmo quando nada acontece, o Senhor está trabalhando. A esperar não com medo, mas com expectativa. A ver cada demora não como rejeição, mas como proteção. Porque sabemos a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, toca nessa pessoa que ora comigo agora. Toca na sua casa, na sua família, no seu coração cansado. Mostra a ela que o Teu silêncio nunca foi ausência, mas estratégia. E que quando o tempo certo chegar, o Teu mover será tão grande que nenhuma dúvida vai restar de que foi o Senhor quem fez. Eu declaro em nome de Jesus. Esse tempo de espera vai gerar milagres. Essa fase de dor vai produzir testemunhos. E essa história, que hoje parece confusa, ainda será contada como um exemplo da fidelidade de Deus. Porque o mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir. E o tempo dele é perfeito. Nunca cedo demais. Nunca tarde demais. Agora, se essa mensagem falou contigo, escreve aqui nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. E se você precisa de oração, comenta também. Ora por mim. Nós vamos orar por você com amor. Aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder as próximas mensagens. E confere os produtos da descrição. Cada compra ajuda esse ministério a continuar espalhando a palavra. E se quiser andar mais perto da nossa comunidade, entra no grupo do WhatsApp pelo link da descrição. Lá compartilhamos mensagens, orações e reflexões exclusivas. Lembre-se,
O Deus que te fez esperar é o mesmo que vai te honrar. O Deus que ficou em silêncio é o mesmo que vai te responder. E o tempo que parecia perdido vai se transformar no testemunho mais lindo da tua vida. Porque Deus nunca se atrasa. Ele apenas prepara, e quando ele decide agir, nada nem ninguém pode impedir.